quiser. Muito bem, estamos de volta com o terceiro bloco do Conexão Popular. No bloco anterior, a vereadora Vera Saba fez uma análise, né, sob a ótica dela, do governo estadual e do governo municipal do PSDB. E, evidentemente, terminado o tempo do bloco, agora a gente volta com o vereador Digão, que é do PSDB, para ver como é que ele analisou, como é que ele viu essa questão, como é que ele enxerga essa questão em que foi citado pela vereadora Vera Saba: saúde, caos; segurança pública, caos; abastecimento, caos. Está tudo um caos na sua visão? Tem alguma coisa... Miguel, essa é a leitura que o PT faz. Agora, o PT é impossível de fazer uma leitura a nível federal. Fala-se muito do poder estadual, se fala muito do poder municipal, mas não consegue enxergar 1 ano e meio atrás como que estava o caos aqui da nossa cidade. Você, taubatiano, que presenciou o caos que estava durante 4 anos, principalmente no mandato anterior, onde a vereadora fazia parte do governo, aí você se deparou com esse caos instalado na cidade de Taubaté. O caos que está acostumado Brasília, o caos da corrupção, o caos do desvio do dinheiro público, o caos da prisão, porque teve prisão aqui na cidade ou ninguém se lembra mais? Onde tirou de 7, 8, 9, 10 milhões da saúde, que matou pessoas, como a secretária municipal de saúde do município, que passou aqui, a doutora Rita, afirmou na CPI, levou a prisão do prefeito, do ex-prefeito. Então é fácil atacar pedra, Miguel. Eu vejo que muita coisa precisa ser mudada. Muita coisa precisa ser mudada. Eu vejo que o governo atual, o prefeito, tem errado em algumas coisas? Tem. Eu estava até vendo negócio, vendo aqui, eu estava vendo CPIs aqui. Barramos a questão da terceirização da saúde, que emenda de quem? Vereador Digão e vereador Biliri, que são do PSDB. Nós estamos participando da CPI da Unital. Fizemos a pedido de abertura da CPI das licitações. Quem que protocolou isso? O PSDB. Então nós sabemos que muitas coisas existem para ser melhorado, mas só que nós não podemos fechar os olhos para o que aconteceu no passado. Será que o que aconteceu no passado não está refletindo hoje na vida do cidadão taubatiano? Será que o que está acontecendo em Brasília, não vou nem citar o que está acontecendo em Brasília, acho que toda a população brasileira está sabendo o que está acontecendo, com esses desvios, com essas falcatruas que estão acontecendo no Congresso Nacional? Será que isso não reflete também no município? Será que precisava gastar bilhões de reais com Passadina, com estádios mirabolantes aí no Brasil inteiro? Será que não dava para consertar o que está errado, esse caos? Então, Miguel, esses questionamentos que eu deixo para a população julgar, eu não vou julgar ninguém. Isso é que o noticiário apresenta todo santo dia na televisão. Imagina se julgasse, hein? Eu não vou. Mas eu vejo, às vezes, o Luiz Carlos Batista, às vezes as pessoas julgarem, sendo que poderiam participar para ajudar. Às vezes eu vejo falando assim, esse governo está um caos, esse governo está dessa forma, esse governo está... Posso fazer uma pergunta, senhor? Pode. Que ajuda o senhor deu para o governo Peixoto? Várias. Centro de reabilitação, quem foi buscar para Taubaté? Vereador Digão. Quem foi conseguir o ônibus escolar para as escolas? Vereador Digão. Emendas parlamentares aqui para o governo. Consegui várias emendas para Taubaté. Várias, e vocês sabem disso. Hospital Universitário, através do deputado Ricardo Montoro. Consegui várias emendas. Vereador Digão, conseguimos Arsênio Riema lá, que liga o distrito do Una, junto ao governador, na frente do deputado Ricardo Montoro, onde o prefeito Roberto Peixoto pegou o telefone e ligou para mim. O senhor está do lado Dá para conseguir? A questão da individualização dos hidrômetros, porque muitas pessoas agora todo mundo fala que foi ele que fez. A individualização dos hidrômetros CK 3. Com certeza. 1.024 apartamentos, quem conseguiu? Então, eu não preciso ficar falando as coisas. Eu ajudei muito a cidade de Taubaté.
e como a gente vem ajudando hoje. Eu não duvido, né? Que eu queria que o senhor expusesse. Várias vezes... Porque o que aparece mais é a crítica, né, vereador? Eu falo uma coisa e deixo muito aparece mais. Eu deixo uma coisa muito aberta para a população. Todos os questionamentos que nós fizemos, a antiga administração Roberto Peixoto, nós estamos fazendo hoje para o prefeito Ortiz Júnior. Todas. As mesmas coisas. Os mesmos questionamentos que nós fazíamos lá, nós estamos fazendo aqui. Só que, quando confirmado, quando investigado e detectados os erros, nós vamos para cima, independente de seja o partido. Vereador Digão, deixa eu fazer uma questão, colocar uma questão aqui, e até para a vereadora Vera Sava também. Ele citou aqui dessa aliança que foi PMDB-PT, na administração Peixoto, que a senhora era vice-prefeito. Na contrapartida dessas emendas que o senhor conseguiu junto ao governo do Estado para Taubaté, auxiliando na gestão anterior, hoje, os senhores enxergam isso como uma evolução política? Por exemplo, o governo PT também auxiliando com verbas o governo municipal, que é do PSDB. Miguel, isso é um avanço político? Miguel, isso teria que acontecer em todos os municípios brasileiros. Seria óbvio, independente do prefeito que administra uma cidade. Parceria, Estado, município, federação tem que existir. A gente tem que acabar aqui com essa palhaçada de falar, ele é do PT, ele é do PSDB, ele é do PCdoB. Tem que acabar com isso. Eu acredito Está em jogo a população, está em jogo o munícipe. E isso que eu bato na tecla. Às vezes a gente entra num conflito, às vezes com a vereadora Vera, com o vereador Salvador Soares, com todo o respeito que eu tenho pelos dois vereadores, mas é nesse ponto que eu gostaria que eles entendessem a minha visão. Eu não estou aqui para defender o Ortiz Júnior, estou aqui para defender a população taubatiana. É a minha visão. Enquanto vereador dessa casa, se eu tiver que ir para Brasília bater na porta de alguém do PT lá para trazer verba para a cidade de Taubaté, eu vou fazer. Como eu fui quando o secretário Padilha esteve aqui em São Paulo e fizemos alguns questionamentos ali, através de alguns ofícios encaminhados para o Ministério da Saúde. É a minha função como vereador. Eu preciso perguntar para a vereadora Vera. Só um minutinho, Miguel. O vereador Digão fez algumas denúncias graves para não esfriar. Eu acho que a vereadora tem que responder agora. Eu vou passar agora para a vereadora Sava. Réplica, hein? Até porque é o seguinte, vereador. A senhora, por favor, pode ficar à vontade, mas eu quero só dizer uma coisa. Será que o governo federal não está sendo muito mais parceiro do governo municipal hoje do que foi enquanto a senhora foi vice-prefeita? Tenho certeza disso. Isso é visível, né? Tenho certeza muito, disso. Miguel. Em primeiro lugar, nós sempre colocamos a população no topo das discussões. Sempre. A maior bandeira aqui, nesta Casa de Leis, é a população de Taubaté. Mas eu não tenho problema nenhum de falar de Brasília, de falar do governo do Estado de São Paulo, de falar do mensalão do PSDB, que está parado há anos, há muitos anos, de falar do trem-salão também do governo do Estado de São Paulo, que poucas vezes são lembrados as situações e episódios em relação ao esquema de propina, de corrupção, do cartel. Então, tem que ser pautado, sim, porque um verdadeiro cidadão, independente de ser vereador, eu sou cidadã, tem que questionar, criticar, apresentar propostas e fiscalizar também o governo do Estado de São Paulo. Nós não somos deputados estaduais, mas nós podemos fazer intervenções em relação a isso. Questionar. Político bom, Miguel, é aquele que tem caráter em toda situação em que ele vivencia, em todas as situações. Agora, o caráter, ele começa dentro do berço, né? Ele não pode ter caráter só dentro de uma Câmara Municipal, não pode ter caráter só dentro da Prefeitura, em todos os espaços de poder. Agora, não tenho problema em falar de pessoas que foram presas, que foram julgadas. Cada um é responsável por si, pelos seus atos. Nós estamos falando de pessoas adultas. Quem é que comete crime de corrupção e vai sempre sair impune nesse país, ninguém aguenta mais. Então, nós somos contra a impunidade. Eu sou a favor, realmente, da punição, do julgamento, da sentença. Agora, eu não posso ser a favor de coisas, Miguel, de condenações prévias, entendeu? Nós temos um trânsito em julgar, nós temos tribunais, a gente tem que ter muito respeito quando a gente fala da história de pessoas que lutaram pela democracia desse país. Agora, eu também não me incomodo, nem por um momento, de falar do passado. Eu, como vice-prefeita de Taubaté, no passado, eu quase assumi Taubaté, quase tive a oportunidade de me tornar prefeita de Taubaté. Sabe o que isso poderia representar para os taubatianos? A ruptura de uma crise que nós estávamos vivendo no passado.
E se eu tivesse assumido a cidade, Miguel, eu teria somente um ano para resolver. Vocês acham que em um ano nós não teríamos revirado no avesso os problemas, pautado a questão de corrupção, pautado, julgado e, principalmente, Miguel, a responsabilidade que nós tínhamos de captar recursos, porque já estavam previstos investimentos mais de 120 milhões de reais para a Prefeitura em relação à condução do Partido dos Trabalhadores aqui, dos investimentos. Por quê? Por que o PT não mandou mais recursos na época de Roberto Peixoto? Porque o prefeito não quis receber. Todos que pudemos trazer, nós o trouxemos. Agora, em relação a isso, eu não tenho medo de falar do passado, porque nós fomos éticos, sérios, rompi, fiz oposição, o nobre vereador acompanhou, não assumi a cidade porque existiam outros interesses pautados, existiam outros interesses que não eram o interesse da população em relação a senhora ou ao PT? A tudo, Miguel, porque se o partido assumisse... Na sua avaliação, houve um movimento anti-PT, por exemplo, para assumir o governo? Claro, porque existiam várias frentes, existia o PV, existia interesse do PSDB, independente da situação. Eu estou falando, a população ganharia, porque nós estávamos vivendo uma crise, mas houve uma decisão no processo, uma decisão que é legítima. Claro que eu não posso concordar com algumas coisas que ocorreram no passado. Entrei com mandado de segurança para assumir a cidade, porque enquanto estavam ocorrendo queimas dos arquivos, o secretário jurídico da prefeitura assumiu a prefeitura de Taubaté, uma coisa inusitada. Agora, se eu assumisse um ano a cidade, eu teria um ano para mostrar serviço. Agora a gente está num lenga-lenga aqui, de um governo, que toda hora manda projeto de lei na casa e fala o seguinte: estava tudo destruído, destruíram em 8 anos, destruíram a cidade, agora precisa arrumar a cidade. Um lenga-lenga, 1 ano e meio no lenga-lenga e mais. Um governo ditatorial. O tempo todo são apresentados projetos que não defendem os interesses sociais. São projetos que não priorizam o pobre, os mais humildes. Ele não governa. Na verdade, esse governo ele não está direcionado aos pobres. Esse governo é um governo antidemocrático, porque ele toma as decisões e só comunica. Ele desenvolve os projetos e só lança os projetos na rua, por exemplo, como a questão do trânsito. Mudou inúmeras vias, alterou, criou um sistema cicloviário super arriscado na cidade, entendeu? Ele realmente está desenvolvendo o governo sem a realização de audiências públicas, garantindo um espaço democrático. Mais que isso, que a terceirização da saúde, a saúde já está ao caos. Então, ele quer repassar para uma organização social mais de 143 milhões, quer terceirizar a educação, ele não quer valorizar os servidores. A justiça seja feita, o vereador Digão foi contrário. Então, mas nós temos uma mini reforma injusta que foi aprovada, nós temos aí um paliativo de uma segurança que se associa à questão da atividade delegada como a solução para os nossos problemas. É um governo que não atende os interesses do povo taubatiano. Nós precisamos melhorar. Agora, Miguel, tem apresentado, sim, muitas propostas, como essa que o Luiz falou. Tem apresentado as indicações, já apresentei anteprojetos. Tem vereador que não gosta de apresentar anteprojeto, porque você deixa o projeto pronto só para o Poder Executivo assinar. Reenviar. Então, geralmente, o vereador, ele quer a autoria dos projetos. Então, eu não me importo com isso. Eu quero mais é que a cidade cresça, melhore. Agora, que o Júnior abra os olhos, porque nem sempre quem está ao redor dele quer o bem dele. Porque um bom assessor é aquele que fala a verdade. Viu, Luiz? Você falou aqui em relação ao gabinete. Daqui a pouco, do jeito que está sendo conduzido o governo de Taubaté, eu realmente vou ter que mudar e alterar mais o perfil. Vou ter que colocar só advogado lá, porque a gente vai ter que defender o povo taubatiano toda hora nos tribunais, no Ministério Público, da Defensoria Pública, porque cada hora ele quer arrancar um direito. Ele arranca um direito aqui, arranca um direito ali, fica complicado. Eu quero o sucesso do governo, mas o Júnior tem que criar um pouquinho mais de juízo. Muito bem, nós vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos para o quarto e último bloco do Conexão Popular. Até já.